Depois que todo mundo entrar, a gente se apresenta, porque daí eu vou querer que os casais se apresentem também juntos. Aí, na hora que todo mundo estiver aí, a gente se apresenta, tá bom? Eles estão aí. Ou eles, depois, se vocês puderem aparecer na câmera, tá? Só para mim ver vocês. Ficou parecendo que eu tô só. Agora eu tô vendo o Felipe, pelo menos, né? Bom, gente, vamos lá. É um assunto bem complexo, viu, gente? Não sei como Olá, foi tudo para bem? vocês que a Maria Júlia veio. É a sua Maria Júlia, Felipe? Isso. Daqui a pouquinho legal. ela tá entrando aí. Oi, tudo bem? Aqui Olá. é a Elise e o Fabiano. Oi, prazer conhecer vocês. Bom, gente, então, qual que é o objetivo desse curso, né? Conforme eu entrei para obstetrícia, eu comecei a ver que existia um buraco muito grande na igreja evangélica. E, diferente dos evangélicos, os católicos, eles são bem orientados em relação a essa questão da fertilidade, do planejamento familiar. Eu não sei se vocês já ouviram o termo aberto à vida, vocês já ouviram? Todo mundo já ouviu? Vocês já ouviram, Elis? Eles são católicos. Legal. Então, na verdade, eu comecei a perceber, né, que existia esse mundo, assim, acompanhando os casais católicos que estavam grávidos, né? Inclusive, o casal que eu vou acompanhar agora, que o parto deles vai ser em dezembro, a Fernanda, e ela falou, Pri, a gente casou, é até engraçado eles contando a história deles, que eles casaram, aí a semana, e assim, para você conseguir fazer o planejamento familiar natural, você tem que começar ainda antes do casamento. Quando você estiver já casado, tendo uma vida sexual ativa, você já está com o método funcionando, senão não adianta, né? Senão vocês vão ter que outra forma ali de prevenção, porque dificilmente o casal vai casar e já vai querer engravidar ali logo no começo, né? Apesar disso, não ser um problema, tá, gente? Inclusive, tem alguns livros que falam que as crianças que nascem do primeiro ano de casamento, elas são mais saudáveis do que as que nascem depois. Aí tudo isso tem escrito em livro, tudo, porque o casal tá muito apaixonado, o ambiente está muito bom para você ter um bebê, né? Então, a ideia desse curso, que é um mini curso, na verdade, é trazer uma nova perspectiva mesmo, principalmente para os cristãos que são evangélicos, né? Porque os católicos, eles realmente são muito abertos a falar sobre isso, ensinam isso no curso de noivos, e que vocês possam multiplicar essa ideia entre os amigos de vocês, na igreja de vocês. Depois esse material eu vou deixar com vocês, se vocês quiserem compartilhar com o líder, de jovens, de casal da igreja, tá liberado para vocês usarem, tá bom? Então, e é o que eu falei, a igreja se alienou muito e a gente vem para trazer uma base para vocês tomarem decisões mais assertivas, né? Conscientes. Porque é isso que a gente vive, a gente não tem informação. E tanto quando eu falo sobre algumas coisas que estão aqui, que eu tenho conversado muito com o pessoal da minha igreja, eu falo, nossa, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu nunca ouvi falar que existia isso. Então, realmente a gente precisa abrir a nossa mente, o nosso entendimento para conhecer a verdade, né? E aí sim a gente tomar decisões que realmente condizem com o que a palavra de Deus diz, né? Então, o que é o planejamento familiar? É a prática de regular quantas crianças nascem em uma família, incluindo o controle do número de anos entre os nascimentos, né? E por meio de contracepção artificial ou natural, por motivos de escolha, saúde, carreira, condições financeiras ou problemas conjugais. Então, tudo isso que está escrito aqui são motivos que a gente tem que pensar ver se a gente realmente está preparado para ter filhos ou não, né? Porque não deveria ser você colocar um filho no mundo se você não tem condições de criá-los, né? E não tem a ver, gente, com condições financeiras, porque tem muitas pessoas que têm 7 filhos, mas eles escolheram ter uma vida simples, por exemplo, ensinar os filhos em casa, né, o homeschooling. Então, assim, eles preparam a vida para ter uma vida mais simples, com menos coisas, mas o que é a nossa realidade hoje? A gente quer um filho ou 2 máximo, porque a gente quer pagar a melhor escola, a gente quer fazer as melhores viagens, então nenhum dos dois é errado, né? Mas são escolhas, a gente tem que fazer isso, inclusive antes de casar.
conversar muito bem sobre isso é muito importante, porque lá na frente, no casamento, isso pode gerar problemas mesmo no casamento, né? Ah, mas eu queria já ter filho agora. Ah, não, mas eu quero ter filho só daqui a 3 anos. Então, isso também são assuntos de serem conversados antes de se casar. Até que quando ele fala da saúde, tem mulheres que às vezes descobrem que tem problema para engravidar, ou que talvez não vão poder engravidar, e não compartilham isso com o noivo ou com o namorado, né? Uma coisa também que não é legal. Então, todas essas questões que são relacionadas ao planejamento familiar têm que ser conversadas enquanto vocês são namorados e noivos, né? Para não levar um problema para depois do casamento, porque às vezes a gente tem muita. No casamento, gente, isso é muito comum. Eu falo que eu tô casada aí de 2 anos, a gente. Até tem um pastor que fala assim: o óbvio tem que ser dito. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas isso é óbvio que ele sabe que eu penso assim. E às vezes o óbvio a gente não tá óbvio para o outro. Então, às vezes o que é óbvio, que a gente pensa, ah, mas eu não preciso falar sobre isso, porque é óbvio, né? Eu quero ter 5 filhos, né? Por exemplo. E às vezes para o outro, não. Para o outro é óbvio que um filho só já é mais que o suficiente. Então, isso é uma coisa muito importante de se conversar. Né? Então, aqui a Bíblia não fala de anticoncepção, até porque naquela época não era uma coisa que na cultura existia, né? Não tinha métodos de evitar filhos antigamente, era realmente o filho que vinha um atrás do outro, porque era necessário que fosse assim, e espaçava-se, às vezes, porque a vontade de Deus não era que aquela família tivesse muitos filhos, isso é o que as pessoas abertas à vida acreditam, que se Deus não quiser que você tenha muitos filhos, você não vai ter, é uma missão que Deus deu para cada pessoa. Ou, por exemplo, você teve um bebê, se você amamentar o bebê com livre demanda também, você pode ter 2 anos de intervalo entre um filho e outro. Também que vamos pensar assim, que no natural é uma boa diferença de idade entre filhos, né? Eu sempre sonhei em ter 5 filhos, gente. Só que daí a vida aconteceu e nada do que eu tinha imaginado se tornou realidade. Hoje, o meu marido tinha uma vasectomia, ele fez a reversão da vasectomia. Então, eu até falei para ele, por que você não dá o seu depoimento, né? Ele fez vasectomia quando ele tinha 23 anos. Ele tinha 2 filhas, e imagina, 23 anos, ele tinha 22 anos, ele fez. E aí, infelizmente, teve um problema no casamento dele, a mulher dele se envolveu com outra pessoa, teve um filho com outra pessoa, e hoje ele casou de novo e não podia ter filhos comigo, né? Então, eu sou super nada a favor a nenhum tipo de contracepção permanente. E aí, depois, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu até postei essa semana na minha rede social falando sobre o que não falam sobre a vasectomia laqueadura, que depois vocês podem dar uma olhada também, para não ficar muito, muito extenso. E aí, o que a Bíblia diz sobre o planejamento familiar? Então, no geral, a Bíblia fala que os filhos sendo como uma dádiva de Deus. E no Antigo ou Novo Testamento, ter filhos é sempre visto como sinal de bênção, enquanto a esterilidade é vista como vergonha e motivo de grande tristeza. Então, se a gente olhar hoje para o cenário que a gente vive no mundo de hoje, as coisas não são mais tão assim, né? Parece que ter muitos filhos não é sinal de bênção. Tanto que tem famílias que têm família grande, tem até uma médica que tem 8 filhos que é brasileira. E muitas pessoas escrevem coisas, ah, você é louca, nossa, que mulher, deve ter 10 babá, sabe? Porque ela não é uma pessoa simples, ela é uma pessoa que tem uma boa condição financeira, né? E ela escolheu ter filhos quanto Deus mandar. Então, assim, hoje em dia, ter muitos filhos não é visto como era nessa época. A esterilidade, sim, ainda é vista como algo ruim, negativo, porque é aquele negócio, quem pode ter filhos não quer ter filhos, né? E aí, quem não pode ter filhos está chorando para ter filhos. A gente tem vivido, nessa época agora que a gente está vivendo, a época das pessoas mais inférteis da história. Então, por que de tudo isso? Por causa de todo esse contexto que a gente vive. As mulheres entrando no mercado de trabalho, buscando ter uma carreira, um sucesso, e aí quando vai ter filho, já está com uma idade avançada, que nem hoje eu estou com 35 anos. Eu não tenho mais a quantidade de óvulo que eu teria com 20. Então, na verdade, Deus criou a mulher para ter filhos nova, não ter filho velho. O nosso corpo, ele tem uma programação genética, a gente é mais fértil quanto mais nova a gente é. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa fertilidade. Então, quando a mulher deixa para ter filhos mais velha,
ela pode não ter filhos, né? Ou pode precisar fazer tratamento e gastar um alto dinheiro para conseguir realizar o sonho da maternidade, porque por mais que a mulher tente viver a carreira, uma hora isso vai bater na porta dela, porque é a nossa feminilidade, é o que Deus colocou dentro da mulher, dentro da família, de gerar filhos. É até engraçado, porque como eu já tenho uma filha, meu marido tem as filhas dele, a gente sempre conversou sobre isso antes da gente casar, né? Ele falou assim, você sabe que eu sou vasectomizado e que eu não posso te dar filhos. Eu falei, não, para mim tá tudo bem, porque eu já tenho a Bela, você já tem suas filhas, a gente vai viver a nossa vida. Só que o nosso, parece que é algo que bate no nosso coração como família é de ter filho, né? Então, infelizmente, os nossos hábitos de vida e tudo que a gente tem vivido tem feito com que as famílias se tornem férteis, porque não é só da mulher, tá, gente? Fertilidade é 50% do homem e 50% da mulher. Não é porque a mulher gera que a fertilidade está só relacionada a ela. Inclusive, comprovadamente comprovado que homens que usam calça muito apertada, sabe aquelas calças que estão na moda agora, que é bem apertado no corpo, elas causam infertilidade masculina, porque os espermatozoides, onde eles ficam ali no saco escrotal, eles precisam ficar distantes do corpo, porque eles precisam ficar frios. Então, se você cola no corpo, você mata os espermatozoides. Então, para vocês verem como que é muita informação e é muita coisa que está influenciando em tudo isso. Até o meu marido, gente, ele é muito engraçado, porque ele é aqueles homens bem raiz mesmo, sabe? Ele não gosta de nada dessas coisas modernas, ele não gosta de dessas calças mais modernas que são coladas na perna. Eu falo para ele assim, mas fica bonito, né? Eu acho bonito, assim, lógico que não muito. Mas ele fala, e assim, ele nunca gostou. Mas depois que a gente viu isso, ele falou assim, viu? Porque eu não gosto dessas calças, que não sei o que, é bem risada. Eu falei, realmente, faz sentido, né? Os médicos falam isso, que não pode usar calça muito apertada. E aqui fala, né, nos Salmos falam que sobre a bênção de ter uma família grande com muitos filhos, né? Então, para vocês verem como que as coisas se inverteram, né? E aí eu sempre penso assim, até onde isso realmente é o saudável, né? Ou até onde que a gente é só influenciável, né? Não dá para entender. E aqui, né, em outras palavras, obviamente que o planejamento familiar não pode ser feito através de métodos contraceptivos abortivos, né? E eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso, mas não vou entrar em detalhes. Mas eu não sei se vocês conhecem a doutora Flávia, é uma médica bem famosa, ela é uma médica cristã. E esses dias eu conversei com ela sobre essa questão do contraceptivos. Ela falou assim, a gente vive, o inimigo ele vem para nos cegar mesmo, né? Então, ela falou assim, infelizmente, eu como médica, eu fico de mãos atadas. Mas a gente tem vários médicos que falam isso abertamente, que o DIU, que os anticoncepcionais, eles têm um potencial abortivo. Não quer dizer que todas as vezes que a gente tem relação, né, dentro do casamento, você vai acontecer um aborto. Mas quando a gente vai ler a bula, não fala, tá, gente? Nenhuma bula fala que essas medicações ou que o DIU é abortivo. Mas quando você entende como aquilo funciona, você começa a entender que realmente ele tem o potencial de abortar. Ou seja, mesmo com ele causando tanto problema dentro do seu útero, do espermatozoide encontrar o óvulo, eles se fecundarem, mas todo aquele ambiente tóxico que fica o seu útero, porque é isso que os anticoncepcionais fazem, o DIU faz. Ele faz com que o seu útero fique tóxico para o espermatozoide morrer. Então, é isso que ele faz, praticamente todos os anticoncepcionais, todos os métodos. Então, o que pode acontecer, que é o que eles não aceitam afirmar isso, mas vários médicos falam abertamente sobre isso, depois eu posso compartilhar esses perfis com vocês, para vocês acompanharem, que pode sim o espermatozoide encontrar o óvulo e eles morrerem por causa desse ambiente tóxico do útero. Né? E aí a gente sabe que para Deus, a partir da concepção já é uma vida. Se essa vida se romper por qualquer motivo, é um aborto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Eu não sou assim, gente. Tem pessoas que são muito radicais, eu não sou radical. Né? Então, eu gosto de, assim, a gente tem que saber a informação, aí a gente procurar e a gente decidir que tipo de coisa a gente vai fazer, que tipo de decisão a gente vai tomar. Então, não tanto que tem muita gente que usa, né? Na igreja evangélica, a maioria das pessoas usa anticoncepcional oral, ou de comprimido, ou de injeção. Então,
realmente para trazer uma informação para vocês pensarem sobre isso, né? Trazer uma perspectiva diferente. Então, a gente tem que pensar sobre isso nessa questão do aborto. Então, aqui fala que quando se fala de controle de natalidade, já é diferente de planejamento familiar. Tá? Eu não sei se vocês conhecem, se vocês quiserem abrir o microfone, tá, gente? Quer fazer alguma pergunta, algum comentário, vocês fiquem à vontade. Eu não sei se vocês sabem, mas na China, eles fazem o controle de natalidade mesmo, né? Então, quando nasce mulher, são jogadas no lixo, eu não gosto nem muito de falar disso, mas isso é controle de natalidade. Controle de natalidade é o que aconteceu com o povo hebreu, quando eles mandaram matar todos os primogênitos. Então, assim, são formas extremas de controlar uma população. O que aconteceu lá, né, com os judeus também é uma forma de controle de natalidade, né, de você diminuir um povo que você considera que é um problema para você. Então, isso já está acontecendo com o povo cristão faz tempo e a gente não percebeu. Se a gente entende o propósito que Deus tem para a nossa vida como filhos de Deus e aqueles que vão revelar, né, para a humanidade, né, o poder de Deus, né, o que Deus pode fazer, quanto mais a gente diminuir esse povo, melhor. Então, a gente muitas vezes não vê o mal por trás de uma coisa que parece o bem, mas o inimigo é assim que ele age. Né? Eu não estou aqui para falar para vocês que anticoncepcional é coisa do diabo, mas às vezes as coisas que estão por trás são muito mais profundas do que a gente consegue ver só na superfície, né? Quando parece somente um método contraceptivo. Então, a gente tem que pensar que controle de natalidade é uma coisa imposta pelo Estado. Não é uma coisa assim, planejamento familiar é uma decisão consciente do casal. Agora, controle de natalidade é algo imposto pelo Estado, e isso não é certo em nenhuma hipótese. Né? Então, por exemplo, como é na China, né? Que as pessoas elas são obrigadas a não ter filhos, meninas, ou não ter mais de 2 filhos, isso até eles estão para mudar, agora parece que vai poder ter 3 filhos, né? Mas é uma coisa muito delicada, e não é uma decisão que é para estar no Estado, é uma decisão que é da família. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui, né, a gente entender exatamente isso, que o planejamento familiar e o controle de natalidade são coisas diferentes, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui, quando a gente fala de paternidade e maternidade responsável, né, o planejamento familiar deve nascer a rigor no namoro, porque será sábio o casamento sem que haja temor de gravidez prematura. Então, assim, ninguém quer casar, não que ninguém, né? Tem gente que quer casar e já ter filhos. Mas a maioria quer casar, aproveitar ali um tempo do casamento e depois ter filhos. Né? Não que seja um problema casar e já ter filhos. Como eu falei para vocês, isso é uma coisa boa, né? Não é um problema. Então, aqui é um conceito pertinente, autêntico, nobre e bíblico. Afinal, os pais são admoestados na Bíblia a fazer provisão para sua família. Então, é um versículo que fala muito comigo, né? Se alguém não cuida da sua própria família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Isso está escrito na Bíblia. Então, se você vai ter filhos e não vai ter condições de tê-los, inclusive não é só condições financeiras, né, gente? Às vezes eu na minha da página que eu tenho, eu recebo muitas grávidas. Muitas delas têm problemas emocionais seríssimos, seríssimos. A gente tem ainda uma estatística no Brasil que entre 40% e 50% das gravidez aqui no Brasil não são planejadas, né? Então, se a gente for pensar, a gente vive um problema cultural, assim, de perda de valores muito grande. Né? Se a gente tivesse com valores bem firmados, então a gente tem visto, assim, uma onda contra os valores cristãos, né? Contra a questão de santidade no casamento, isso até dentro de uma igreja. Né? Hoje em dia as pessoas que estão na igreja, elas traem, elas separam, e daqui a pouco elas casam de novo, elas traem, e assim, cara, Deus perdoa, né? Então, a gente está vivendo uma coisa muito séria assim na igreja, né? Não é só fora, mas dentro também. Né? E não pode ser assim, a gente realmente tem que ter um padrão de vida que seja diferente do padrão do mundo. Né? E em várias áreas assim da sociedade, a gente percebe que nós cristãos nos amoldamos aos padrões do mundo, e muitas vezes assim de forma sem perceber, né? Porque a gente não conhece. Aqui eu coloquei alguns fatores para vocês históricos que a gente tem. Em 1910 foi lançado em Nova York o movimento do planejamento familiar por Margaret Sanger. É a idealizadora do movimento feminista, a maior abortista da história. Alguma de vocês conhece a história da Margaret Sanger?
Então, é bem legal vocês conhecerem, gente. Eu não sei se alguma de vocês são feministas, né? Porque tem algumas mulheres que são cristãs que são feministas, mas ela é praticamente a base do feminismo. Ela é a fundadora da Planned Parenthood, que é uma clínica de aborto nos Estados Unidos. Então, assim, toda essa questão do anticoncepcional começou com o movimento feminista. Tem uma série que, se vocês puderem assistir, vocês vão entender um pouquinho desse contexto, que é Call the Midwife, que chama. É uma série que fala de como era os partos, a concepção na época de 1950 em Londres. Então, naquela época, as mulheres tinham muitos filhos, elas faziam abortos, assim, elas mesmas faziam abortos nelas, elas morriam, porque elas aguentavam mais ter filhos, algumas tinham 20 filhos, porque não ensinavam o planejamento natural, porque naquela época isso já existia, tá, gente? Essa questão de planejamento familiar natural. Só que a história foi sendo dominada ali pelo movimento feminista. Então, aí aqui em 1960, foi lançado o primeiro anticoncepcional oral nos Estados Unidos, e por quem? Margaret Sanger. Assim, o que o anticoncepcional trouxe? Liberdade sexual. Assim, a gente pensa no nosso mundinho, né? Que a gente é cristão e aí a gente vai ter uma vida só com uma pessoa durante toda a vida. Só que o anticoncepcional, ele veio realmente para trazer liberdade sexual. Eu tomo remédio, eu transo com quem eu quiser, ou se eu não transo, tipo assim, dá uma falsa liberdade, porque daí a gente tem a geração mais sem paz da história. Muitas mulheres grávidas sem saber quem é o pai. Só na minha página já teve umas 3 que chegou, eu tô grávida, não sei que eu não quero essa criança porque eu não sei quem que é o pai. E uma confusão, assim, gente, isso acontece muito. Por quê? Eu uso anticoncepcional, ou eu aborto, entendeu? Isso é parte do movimento feminista. Então, a gente entende o anticoncepcional como uma coisa boa, mas a gente nunca entendeu de onde ele vem, né? Então, o anticoncepcional é uma conquista do movimento feminista, que as mulheres tivessem liberdade sexual, que elas pudessem fazer o que elas quisessem. E hoje, se você acompanhar as principais feministas, elas são totalmente contra o anticoncepcional. Elas falam muito da ginecologia natural, de usar os métodos naturais para evitar a gravidez. Por quê? Porque elas perceberam o mal que isso fez para as mulheres, né? Tanto emocionalmente como fisicamente, os prejuízos que o anticoncepcional trouxe às mulheres são muito grandes. Né? Hoje a gente tem anticoncepcionais que são melhores, né? Que não são tão prejudiciais, mas lá no começo eram bombas de hormônio. Né? Então, tendo ou não, hoje a gente está colhendo isso, né? Porque o anticoncepcional que as nossas tataravós podem ter usado estão no nosso óvulo e atrapalham também a nossa fertilidade. Então, por isso que a gente precisa ter uma mudança em relação a isso, para que as nossas gerações elas sejam mais livres, né, na sua fertilidade, porque isso influencia a fertilidade dos nossos filhos, dos nossos netos. Aqui tem a história de Onan, que fala do coito interrompido. Né? Então, o que é o coito interrompido? É quando o casal tem a relação sexual, na hora de ejacular, ele ejacula fora da mulher. Então, tem esse texto que fala, né, de Onan. Tendo morrido seu irmão Onan assume o lugar do seu lugar junto à viúva, com o objetivo legal de deixar descendência para o irmão, diz o texto, que toda vez que se unia a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência ao seu irmão. Eu até conversei com meu marido sobre isso, né? Eu falei, será que é errado só porque ele não queria deixar descendência para o irmão dele ou é porque é errado? Ele falou, os dois. Então, isso, até psicologicamente falando, fazer isso não é saudável para o casamento. Porque é como assim, se você se entregasse ao seu marido, vocês estivessem vivendo uma coisa muito profunda, porque a relação sexual é uma coisa realmente muito forte no casamento, e aí na hora da parte mais prazerosa, você joga ao ar, ao vento, à terra. Então não faz sentido. Não faz sentido isso dentro da relação sexual. Então a própria Bíblia já fala que isso não é uma forma de você evitar filhos, né? E que não deveria ser feito. Então as relações sexuais, né, entre as pessoas casadas são corretas, né? Honrado seja todo o matrimônio, o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. O relacionamento sexual no casamento é um dever e um privilégio. E eu e meu marido, a gente conversa muito sobre isso. A gente gosta de conversar com os jovens da igreja e é muito engraçado, gente, porque
É um fogo quando está namorando, quando está noivo, né? Uma vontade, e aí quando casa, a vontade some. Então, assim, muitos casais passam por problemas nessa questão, porque antes tem muito fogo e depois que casam não tem. Mas isso também tem uma influência muito grande da questão do anticoncepcional, tá? Porque ele diminui a libido da mulher. É um dos efeitos que a gente tem. Porque quando a gente fala de quantos filhos um casal deve ter, a Bíblia não responde essa pergunta, né? Mas ela diz: eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. E tem vários textos que falam sobre isso. Eu não sei, algum de vocês já conversaram sobre isso, sobre quantos filhos vão ter? Eu queria que vocês falassem para mim. Você, Maria Júlia? Nós conversamos, a gente, na verdade, conversamos no presente, né? Porque nós somos noivos, né? Namoramos há 5 anos e, assim, a gente pensa em ter de 2 a 3 filhos, né? No planejamento. Mas isso é uma coisa que também, né? É aquela história, né? A gente planeja, mas não sabe realmente qual que é a obra de Deus na nossa vida. Sim, e isso é uma coisa que é importante, né? A gente fazer planos, mas a própria palavra diz isso, né? A gente pode fazer planos, mas é Deus quem realmente decide por nós, né? Então, eu acho que a gente não deve ver em nada na nossa vida Deus dará, né? Ter uma vida intencional em tudo que a gente faz, a gente tem que ser intencional, mas não controlar tudo, exatamente tudo, como se a gente realmente tivesse esse controle nas mãos, porque acaba virando uma queda de braço, né? Assim, não, Deus, eu te dou a minha vida, mas isso aqui eu controlo. Então, é lógico que ser aberto à vida é uma decisão muito séria. Eu acho particularmente bonito, né? Eu até converso com meu marido, né? Ele fez a reversão, não é tão simples engravidar depois de uma reversão, depois de tanto tempo, a gente está nas mãos de Deus, né? Mas eu falo para ele, eu falo assim, o que a gente vai fazer, né? Se é o primeiro bebê. Porque você já pensou? Ele reverte uma vasectomia e depois eu falar, não, não quero mais ter filho. Então, assim, eu não sei, gente, ainda não. Tá difícil pensar sobre isso, né? Porque a gente não sabe ainda se essa cirurgia vai dar certo. Esperamos que sim, e aí depois a gente vai ter que conversar sobre isso. E você, Elis? Ela tá aí, gente? Você, Elis? Acho que ela tá mandando aqui. Acho que ela não vai responder. Bom, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Então, a gente tem várias palavras de Deus na palavra que entendem os filhos como uma bênção, né? E isso é uma decisão muito importante para vocês pensarem, né? Quantos filhos vão querer ter? Ela respondeu aqui. Já conversaram também sobre. Eu sempre falei que queria ter 5 filhos, eu só tive uma. Eu falo que. E eu, gente, nunca usei anticoncepcional, viu? Nunca usei. Então foi o que Deus mandou mesmo. Aqui, muitos cristãos, isso aqui que eu falo que é o grande X da questão quando a gente fala de ser cristão. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Não sei se vocês são assim, tá, gente? Eu não estou aqui para julgar vocês, mas eu, particularmente, acho isso um absurdo, tá? Mas é minha opinião e é minha opinião, não falo sobre os outros, mas tipo, hoje a gente vê, esses dias eu assisti uma reportagem falando sobre infertilidade. E aí ela contou a história de uma mulher que tentou várias fertilizações e não deu certo. E aí, no final das contas, ela adotou um cachorro e o cachorro é o filho dela. Assim, a reportagem, ela foi tão tendenciosa de dizer assim, tudo bem, se você não puder ter, se Deus, tipo assim, né, que não era uma reportagem cristã, né, gente, uma reportagem de jornal normal. Mas, tipo assim, na cabeça eu fiquei assim, gente, como assim? Né? Tipo assim, a mulher não pode ter filhos, ela adota um cachorro e o problema dela foi resolvido. Eu acredito no fundo da minha alma que, na verdade, isso deve doer na alma dela, né? Mas a intenção, a sensação que eles quiseram passar é que, se você não puder ter filhos, adota um cachorro. Tipo assim, aí ele vai ser o seu filho e aí tá tudo certo, né? E eu acho isso muito complicado, sabe por quê? Eu sempre falo muitas coisas comigo.
E aí, esses dias eu fiquei pensando, assim, o meu marido, ele é bem bocudo. Ele fala na lata, eu já fico pensando sobre o assunto, né? Mas aí ele falou assim para mim, para você ser filho de cachorro, você tem que ser um cachorro. Então, assim, Deus não fez a gente cachorro, a gente é a imagem e semelhança de Deus, gente. Eu acho um absurdo a gente servir os animais, porque é para os animais nos servirem. Né? Então, a gente não está aqui para servir bichos como se fossem gente. Né? A gente tem que cuidar dos animais, lógico, respeitar os animais, mas eles não é para ser tratado como pessoas. Né? Então, isso é um viés muito complicado e que a gente tem muito hoje. Tá? Então, as pessoas trabalham, elas têm sucesso, e aí chega na hora de ter filhos, não consegue ter filhos, vai lá e adota um cachorro e fala que é o filho deles. Então, eu não estou aqui para julgar, mas eu Priscila, eu não acho isso certo. Eu acho que a gente é imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente for ter um filho, é um filho humano, não um filho cachorro. Né? Eu entendo que seja um carinho das pessoas com o bichinho delas, né? Mas é um cachorro. Né? Então, a gente tem vivido muito isso, né? E aqui a gente pensa que muitos cristãos dizem hoje que não querem ter filhos porque o mundo é mau. Isso é a frase do mundo que entrou na igreja. Né? Então, mas como vai haver a manifestação dos filhos de Deus se a gente não tiver filhos? Né? Então, o mundo vai ficar cada vez pior, porque quem mantém o mundo equilibrado, gente, são as pessoas que são de bom caráter, são as pessoas que realmente servem a Deus, que levam o amor de Deus ao mundo. Né? Até eu gosto da história do Alok, que ele fala que ele não acreditava em Deus, e ele foi fazer um trabalho na África lá, de doação, e aí ele falou, como que as pessoas podem acreditar que Deus existe com esse mundo aqui do jeito que está? E aí ele disse que uma senhora veio a ele e falou assim, porque eu acredito que Deus existe, mesmo num lugar assim, porque você está aqui. Porque se Deus não tivesse movido no seu coração, você não estaria aqui. Então, são os filhos de Deus que colocam o equilíbrio no mundo, né? Para que o mundo não seja totalmente mal. Né? Então, se a gente não tiver filhos, quem vai ter? Eu não sei se vocês sabem disso, mas os muçulmanos estão dominando a Terra. Não sei se vocês sabem disso. Eles estão aumentando porque eles estão tendo, no mundo de hoje, 10, 12, 15 filhos no mundo de hoje. Porque na cabeça deles, eles sabem, se eles tiverem mais gente, eles dominam. Então, a gente tem o risco de chegar a isso. Eles dominarem o mundo, é lógico, a gente não vai entrar numa competição com os muçulmanos, né? Não é essa a ideia. Mas a gente realmente ser consciente da nossa vida da nossa família, né? A quem a gente vai sujeitar a nossa família? A Deus. Não é só de pensar assim, entre ter muitos filhos e viajar todo ano para fora, eu prefiro viajar todo ano para fora, né? E assim, ver nossas prioridades e ver onde está o nosso coração, porque às vezes, assim, eu quero ter 3 filhos porque uma vez por ano eu quero fazer um trabalho missionário, eu quero fazer uma viagem com a minha família, né? Mas um ano eu vou viajar, um ano eu vou fazer um trabalho com a minha família missionário, né? É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Então, assim, a gente, não que isso seja certo, tá, gente? Eu tô dando opções aqui para a gente abrir o nosso coração. E hoje em dia, muitos cristãos fazem um procedimento que causa esterilidade. Isso, se a gente for ver estatísticas dentro das igrejas dos homens que têm vasectomia, dentro da igreja, gente, é enorme. Se vocês conversarem com as pessoas, assim, próximas de vocês, que vocês já têm 2 filhos, a maioria das pessoas não ficam falando, né? Eu fiz vasectomia. Mas quando você conversa lá na nossa igreja, a gente achou bastante pessoas, bastante casais que são vasectomizados. Eu até falei pro meu marido para ele contar um pouco do testemunho dele, sabe? Porque tem consequências da vasectomia também negativas para o homem, né? Tanto a laqueadura tem consequências negativas para as mulheres. Então, se a gente entender que Deus fez todo o nosso corpo com um fluxo, como uma engrenagem, que tudo funciona perfeitamente, né? A não ser por motivo de doença, não tem por que a gente cortar nada, não tem por que a gente tirar nada, não tem por quê. Inclusive, a vasectomia, quando ela é... A Marina entrou. Inclusive, a vasectomia, ela pode gerar uma queda na testosterona do homem, que diminui a ereção do homem, pode diminuir, ele pode começar a sentir um cansaço surreal, né? E é uma coisa que estava acontecendo com meu marido. Ele estava tendo muito cansaço, muita sonolência, e a hora que ele fez a reversão, que já vai fazer 3 meses, a gente já percebeu uma melhora muito grande, porque vai voltando a produção de testosterona normal no organismo. Então, o que eu penso sobre isso? Que não é para a gente mexer no que está certo. A gente tem que começar a aprender outras coisas para a gente fazer aquilo que é mais saudável. Então, eu falo assim, a pessoa escolhe a cirurgia, que é o fácil.
O fácil para mim é ir lá e fazer uma cirurgia que dura 15, 20 minutos e eu não vou precisar me preocupar, né? E a maioria das famílias acabam optando pela vasectomia porque é uma cirurgia mais fácil, né? Mesmo que alguns homens não gostem de pensar em mexer neles, mas eles acabam cedendo porque a mulher, eu não quero mais tomar anticoncepcional porque tá me fazendo mal, e aí os homens fazem a vasectomia. Mas nenhuma dos dois são uma boa opção. O ideal é que realmente faça uma coisa algo mais natural. Até a gente tem que pensar naquele versículo, né? Que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Né? Isso é uma coisa que dentro da concepção, anticoncepção, né? A gente pode usar. Então, os métodos de contracepção que a gente tem hoje em dia, né, que são usados em todo mundo, é a pílula anticoncepcional, implante anticoncepcional, que esse implante é um chip mesmo, que é implantado embaixo da pele. Esses são hormonais, tá, gente? Hormonal, adesivo, anel vaginal anticoncepcional e anticoncepcional injetável. Aqui são os não hormonais, que são os preservativos, DIU de cobre, diafragma vaginal, laqueadura, vasectomia e o coito interrompido, né? Que não é considerado, na verdade, um método anticoncepção, né? Mas é muito usado no Brasil, né? Então, por isso que eu coloquei aqui. E aqui a gente precisa pensar quantos dias férteis a gente tem no ano. Quando a gente pensa na fertilidade da mulher, a mulher ovula praticamente 1 dia e meio. Ela tem de ovulação. E ela tem uma semana fértil de mais ou menos, que a gente calcula uns 7 dias. Né? Então, de 365 dias no ano, você tem mais ou menos 84 dias férteis, né? Que você pode engravidar. Na verdade, esses 7 dias são margem de segurança. Se a gente for pensar, a gente realmente pode engravidar somente em 2 dias ali que a gente realmente está ovulando, né? Que a gente realmente está pronta ali para ter um bebê. Não são todos os meses que a mulher ovula. Então, isso daqui provavelmente diminua bastante, porque tem questões emocionais, ou às vezes algum problema de saúde da mulher que pode diminuir ainda mais a ovulação da mulher. Então, é possível que ela não ovule todos os meses, né? Então, diminui ainda mais esse número. E aí você pensa, mas qual é a lógica de você tomar uma medicação 288 dias no ano? Né? Que geralmente os anticoncepcionais você toma ali por 21 dias, 23 dias, fica 7 dias sem tomar, e aí você volta depois, né, dessa data. Então, isso é uma coisa que também faz a gente pensar um pouco. Né? Será que não era mais fácil eu tentar uma coisa mais natural, que não vai prejudicar o meu corpo, do que tomar uma medicação praticamente o ano inteiro? Né? Não sei como é para vocês, gente, mas eu sou uma pessoa que eu odeio tomar remédio. Então, eu sempre fui péssima para tomar remédio, tanto que hoje eu tenho que fazer um tratamento, que eu tenho que tomar remédio, e é uma briga comigo, porque eu sempre entendi que remédio não é uma coisa boa. Isso é uma crença minha, é uma coisa que eu aprendi, que você toma um remédio, ele sempre vai te fazer mal em alguma coisa. Assim, você toma um remédio para uma coisa, ele vai te prejudicar em outra. Então, o anticoncepcional, ele é um remédio, né? Então, aqui, a gente, também para vocês entenderem, até para vocês pensarem, né, no estilo de vida que vocês têm, uma coisa que diminuiu muito a fertilidade da mulher, gente, inclusive não só diminuiu, mas tem muita mulher que fala, nossa, meu ciclo é um horror. Né? Eu menstruo um mês, no outro mês eu não menstruo, então isso tem muito a ver com o estresse da mulher. Porque o estresse, ele ataca a hipófise da mulher, que é o que manda os hormônios no tempo certo para cada fase ali do ciclo menstrual da mulher. Então, como a mulher foi para o mercado de trabalho, ela passa muito estresse. Eu falo isso por mim, gente. O ano passado eu passei o maior estresse da minha vida trabalhando, por isso que hoje eu trabalho em casa. Porque para mim não dava mais, mexeu com todo o meu corpo, mexeu com todo o meu organismo, tanto passar estresse no trabalho. Lógico que nem todo mundo trabalha e fica muito estressado, né? O meu trabalho realmente era muito estressante. E a minha saúde melhorou muito depois que eu saí de lá. Então, a mulher, gente, isso tem gente que não aceita falar isso, mas a gente não foi criada para aguentar estresse no trabalho. Assim, era pra gente ficar em casa. E eu acredito muito nisso. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acredito que era pra gente estar em casa, cuidando da casa, e não para isso ser um peso, porque hoje eu entendo assim que para muitas mulheres ficar em casa é um peso. Então também vai ser um estresse. Né? Então a gente tem outro estilo de vida hoje diferente daquela época da Bíblia. Então, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente tem que entrar na competição, na pressão, isso atrapalha totalmente o nosso ciclo menstrual e atrapalha a nossa fertilidade. Então,
o excesso de estresse, açúcar, glúten, alimentos processados, fast food, a nossa alimentação influencia muito nesse ciclo menstrual e também na nossa fertilidade, o excesso de remédio, o sono, gente, o sono da gente, se a gente não tiver um sono certinho, dormir pelo menos umas 8 horas bem dormidas de sono, isso atrapalha muito. Isso tudo que eu tô falando, tá, gente? É para o homem e para a mulher. Então, tem que ter um sono regular, tem que ter um bom sono, porque isso vai gerar bons espermatozoides e bons óvulos. O contrário disso aqui é o problema, né? A falta de suplementação. Hoje em dia, qualquer um de vocês, eu tomo muito suplemento por causa do tratamento que eu faço, mas a gente não consegue mais, através da nossa alimentação, ter todos os minerais que a gente precisaria ter. Por quê? O solo não é mais igual era antigamente. Antigamente não tinha tanto pesticida que a gente tem hoje, e a gente recebe tudo isso no alimento. A gente não tem uma alimentação tão saudável, igual os nossos avós, os nossos bisavós tinham. Então, isso também atrapalha muito a questão do ciclo menstrual e da fertilidade. Então, a maioria das pessoas, se forem procurar uma nutrição clínica, vai precisar de suplementação, porque a gente não consegue ter todos os minerais que a gente precisa para ter um bom fluxo só com a dieta que a gente tem, né? Pode até ter, por exemplo, se vocês menstruam normalmente, né, tem um ciclo ali de 28, de 30 ou de 32 dias, né, que é o normal da maioria das mulheres, não quer dizer que esteja bom nem que seja ruim. A gente só consegue saber se está tudo ocorrendo certo quando você faz exames, né? Então, mas no geral, isso interfere. O exercício físico exaustivo, tem gente que pensa assim, eu faço exercício físico, eu sou saudável. Tem mulheres que ficaram com problema de fertilidade por serem atletas de alta performance, né? Triatleta. Então, isso também atrapalha. Tanto a falta de exercício atrapalha, né? Não fazer nada. E o excesso de exercício também atrapalha na menstruação, no ciclo menstrual e na fertilidade. O baixo peso ou o excesso de peso, a síndrome do ovário policístico e problemas na tireoide, tudo isso atrapalha o ciclo menstrual. Então, tudo isso daqui é o que atrapalha. Então, o contrário disso, na maioria das vezes, resolve qualquer problema que a mulher tem de ciclo menstrual ou problema com fertilidade. Se não for um problema muito grave, a maioria das mulheres que têm problemas hoje não são gravíssimos. Tanto que muitas têm um diagnóstico de infertilidade não identificada. Não tem nenhum problema de saúde nem com ela, nem com o marido, mas não engravida. Então, a maioria das vezes é por causa dessas questões. Ela não tem um problema de fertilidade, mas é o estilo de vida dela mesmo que atrapalha esse ciclo. Então, quais são os efeitos do anticoncepcional no organismo da mulher, tá, gente? Porque a gente não tem anticoncepcional masculino, então é só a mulher que sofre aqui esses efeitos. Basta o bom senso para perceber que caso a eficiência de um método em particular se apoia na criação de um desequilíbrio biológico, sempre causará danos, porque isso é o que o anticoncepcional faz no corpo da mulher. Ele causa um desequilíbrio biológico. Os efeitos mais comuns são náusea, vômito, problemas de pele, dor de cabeça, obesidade, retenção de líquidos, hemorragias irregulares, perda do desejo sexual, fluxos vaginais e coagulação do sangue, veias e artérias. Cansaço torna o muco menos receptivo para o espermatozoide, problemas de fertilidade, problemas emocionais e outros. Então, tudo isso daqui é comprovadamente e as mulheres podem ter, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, com o uso de anticoncepcional. Hoje em dia, muitas mulheres têm que tomar o anticoncepcional, tem, gente, isso é nossa medicina. Tem que tomar anticoncepcional porque tem síndrome do ovário policístico. Eu não sei se alguma de vocês tiver, vocês mandam sim aí para mim no chat. Se alguém toma anticoncepcional, tem mulheres que tomam anticoncepcional desde 13 anos, né? Nem tinha relação sexual, já tinha que tomar porque tem dor na menstruação, ou porque tem síndrome de ovário policístico, né? E tudo que eu falei para vocês no anterior, do estresse, do sono, tudo isso já resolve. Em 90% dos casos, a síndrome de ovário policístico. Muitas vezes, a nossa medicina, gente, ela é uma medicina assim, resolve o sintoma. A mulher chega para mim com um sintoma, eu vou resolver o sintoma dela. Então, muitas vezes, eles não vão na causa. O que está causando esse problema que essa mulher está tendo no sistema reprodutivo dela? Precisa mudar o estilo de vida, precisa melhorar a alimentação, precisa suplementar, mas não.
Eu dou remédio para uma adolescente. Gente, isso para mim é tão inconcebível, você dá anticoncepcional para uma adolescente. Imagina o tanto de tempo. Aí, quando ela chegar na fase que ela vai casar, que ela vai querer ter filho, pode ser que ela não consiga ter filhos ou que ela tenha muita dificuldade, porque desde os 13 anos ela é tratada com anticoncepcional. Então, assim, é muito sério isso. E isso é a nossa medicina. A medicina ocidental, que é a nossa, ela é baseada em tratar sintomas e sinais. Ela não é feita para tratar a raiz dos problemas, né? Que às vezes a raiz é emocional, ou às vezes é falta de nutrientes, ou às vezes é o estilo de vida da pessoa. Então, hoje em dia está vindo uma onda melhorando a nossa medicina, tanto que os meus médicos todos são assim. Eu pago um pouquinho mais caro, peço reembolso do convênio, mas eu só passo com esses médicos que são mais integralistas, que a gente fala. Que eles entendem que não é só tratar uma doença, é tratar o porquê, né? A raiz dessas coisas, porque senão você acaba prejudicando a pessoa em outras áreas. Né? Então, imagina você fazendo isso daqui com uma adolescente, né? E aí, quando ela chegar na vida, ela vai querer ter filhos, ela não conseguir ter filhos. Então, isso é muito sério. E a gente é muito refém disso. E aqui, os efeitos secundários do anticoncepcional. Desconhecer o seu ciclo. Gente, as mulheres, elas não entendem nada do que está acontecendo no corpo delas. Elas não entendem por que elas têm TPM, elas não procuram entender por que acontece isso. Medo da fertilidade, né? Medo de, ai não, Deus me livre se eu engravidar. Medo de, ai, eu nunca vou conseguir identificar se eu estou fértil ou não. Banalização do ato sexual, porque a principal conquista, gente, do anticoncepcional foi essa. Porque ela lembra que a raiz dele veio lá da Revolução Sexual. Então, assim, é banalizar. Assim, eu tomo anticoncepcional, eu transo mesmo, entendeu? Não preciso me santificar. Os efeitos colaterais, irresponsabilização dos homens. Isso, gente, eu falo que não faz sentido, porque realmente é assim. Somente a mulher se responsabiliza pela anticoncepção, né? Não é uma coisa dos dois. A mulher esquecer de tomar o remédio, engravidar, ainda é capaz do, né? Lógico que a gente não espera isso acontecer com a gente que tem um relacionamento cristão, mas na maioria das vezes, quando a mulher esquece de tomar o remédio e engravida, o homem vem com 10 pedras em cima da mão. Por que você não tomou o remédio? Agora a gente vai ter que ter um filho, né? E assim, por quê? Toda a responsabilização de evitar filhos está em cima da mulher. Isso não é legal, não é saudável, né? Culpa ao engravidar, aumento de filhos sem pais na certidão, mãe solo, objetificação da mulher e problemas emocionais persistentes. Então, ele afeta a mulher em todas essas áreas, né? E também o casamento, né? Porque imagina você tá lá casado, você ama seu marido, e aí vocês casam, não consegue ter desejo sexual, gente. Isso é muito ruim e acontece muito. Muitas vezes a mulher não entende que é por causa do anticoncepcional. Né? E às vezes os médicos não orientam, os médicos não falam, aí começa a ter problema no casamento, porque a relação sexual, gente, eu falo assim, que é o upgrade do casamento. Se o casal não está tendo essa relação sexual, é porque alguma coisa está acontecendo. Ou é física, ou é emocional, ou é espiritual, mas alguma coisa está acontecendo. Né? Não existe falar assim para vocês, vocês têm que fazer sexo 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, não é isso. Mas precisa ter. Não pode ficar sem. Não faz sentido um casal se casar e não ter relação sexual. Se vocês casarem e isso acontecer, vocês têm que procurar ajuda. Tá? Porque é uma coisa que não tem como a gente saber. Né? A gente vai saber quando casar. Então, quem ganha com isso? Você consegue pensar? E quem ganha com todas as questões que eu falei para vocês? Eu sempre tive... Os médicos e a farmácia. Isso, Mari, é isso mesmo. Então, a gente vive no Brasil a dominação da indústria farmacêutica. Não existe outro consenso no Brasil. A gente tem esse probleminha básico, e esse foi um dos motivos que eu briguei um pouco na minha igreja, porque a igreja que eu frequento, eles são muito contra as terapias alternativas. Eu não sei como é na igreja de vocês, mas aqui não pode nada. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu falei, gente, mas alguma coisa está errada. Porque eu conheço laboratório de medicação. Eu sei que é como se fosse uma máfia. Não é que eles fazem isso de forma tão consciente assim. Pouco é. Mas, assim, é para ganhar dinheiro. Então, eles criam uma cura que gera outra doença, porque daí você vai precisar de outro remédio para curar a reação que o primeiro remédio que você tomou. Vai dar outro problema. Assim, no final das contas, você está com 35 anos tomando 500 mil remédios.
porque você gerou um monte de problema no seu corpo, porque você começou lá com um remédio, né? Porque o médico não quis tratar a raiz do problema. E os médicos, gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas eles ganham muitos presentes dos laboratórios, tá? Para recomendar o anticoncepcional tal, o remédio tal. Eles ganham viagens para fora, eles ganham os vinhos mais caros que existem, porque tem todo um mercado por trás do laboratório, e no Brasil isso é muito forte, tá? Muito forte mesmo. Porque quando a minha filha era criança, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, porque a minha filha ficava muito doente. Ela tinha muita bronquiolite quando ela era criança. E aí eu ia com ela no médico, sempre é um antibiótico. Antibiótico. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Não é possível que não tenha uma coisa mais saudável para fazer com ela para parar com isso. E aí eu comecei a não fazer mais as medicações que os médicos mandavam, comecei a tratar de forma mais natural. Ela nunca mais teve. A minha filha, depois que eu parei de dar remédio para ela, ficou super saudável. Assim, não é todos os casos, mas a gente precisa buscar entender melhor o porquê que as coisas são assim. Né? Se eu estou com alguma doença, por que eu estou tendo essa doença? Investigar e tentar tratar de uma forma mais natural, porque senão a gente acaba prejudicando mesmo o nosso corpo. Deixa eu ver aqui. Já conversando. Eu vou falar, gente, eu vou falar sobre 2 métodos naturais, tá? Porque não dá para falar de todos num dia só, porque é muita coisa. Então, aqui, o princípio para a fertilidade saudável, santidade no relacionamento, conversar sobre sexualidade, não esconder pecados, como masturbação, pornografia e levar isso para o casamento. Isso aqui eu tô falando de coisas espirituais, gente, porque isso daqui acontece muito, tá? Às vezes o rapaz tem... Gente, pecado a gente não põe no ventilador e espalha, né? São coisas que são difíceis de ser faladas. Então, sobre isso, porque pecado é pecado, não importa qual seja. Né? Então, às vezes, a gente pensa assim, nossa, mas meu pecado é maior que o pecado do outro. Isso não existe. O pecado é pecado e a consequência deles, às vezes, são piores. Né? E eu falo que os pecados de origem sexual, gente, eles são muito prejudiciais. Muito. Para o casamento, para a sua própria vida espiritual. Então, são coisas que a gente não leva para um casamento. Né? Então, se algum de vocês tem algum problema de qualquer tipo, procura um aconselhamento, confesse os pecados e resolvam isso antes de casar, porque isso dá muito problema no casamento, tá? E hoje em dia a gente tem uma estatística que as mulheres também estão praticando masturbação e estão ficando viciadas nisso. Então, uma coisa que era muito do masculino, hoje em dia está acontecendo no feminino também. Então, por isso que a gente tem que realmente olhar para dentro de nós e pedir para Deus realmente mostrar aonde está o nosso pecado. Né? Até a questão de olhar uma mulher ou um homem desejar, né, também é pecado. Conhecer os métodos naturais de fertilidade, percepção da fertilidade. Isso aqui é muito importante, decisão compartilhada. Gente, quando a gente fala de evitar filhos ou planejar uma família, não pode ser decisão só de uma mulher. Eu vou contar uma história para vocês que eu fiquei chocada. Tem um médico que eu acompanho, que é o Dr. Felipe. Ele é um médico cristão ginecologista. Ele não sei se vocês ficaram sabendo daquela história que os homens, os maridos iam ter que assinar para a mulher poder colocar o DIU, que deu a maior confusão. Vocês não ficaram sabendo? É porque acho que vocês não estão nesse meio, né, gente? Então vocês acabam sabendo. Mas um estado lá diz que para a mulher poder colocar o DIU, ela ia ter que pedir autorização do marido. E aí o movimento do feminismo, as pessoas que são mais liberais, eles acharam isso um absurdo. Né? E na minha cabeça, isso é o certo. Você está casado, você tem um marido, a decisão de evitar filhos deve ser do casal, não só da mulher. E por isso que os métodos são complicados por causa disso, porque ele joga a responsabilidade só na mulher. E aí esse médico abriu uma caixinha e gerou a maior polêmica da face da terra, porque ele também entende que isso seria o certo. E aí uma das mulheres, gente, ela escreveu na caixinha e eu fiquei tão chocada. Ela escreveu desse jeito: meu marido ora todos os dias para ter filhos, só que eu uso o DIU já faz 8 anos. Aí ela escreveu: eu tenho dó dele, mas eu não quero ter filhos agora. E assim, quando eu li aquele negócio, eu até printei. Eu fiquei tão chocada, eu falei, gente, olha a loucura de você pensar num casamento desse jeito, que a mulher tá enganando o marido dela há 8 anos e o coitado orando todo dia para ter filho. Olha só que coisa bizarra, né? Eu falei, nossa, realmente, falta um casamento, porque tudo que a gente vai decidir no casamento, gente, é compartilhado. Não é assim, eu vou, você vai, eu decido, você decide. Porque no meu curso que eu dou de preparação para o parto, eu falo para eles, faz os 10 mandamentos do seu lar, sabe? Porque, por exemplo,
o Felipe e a Maria Júlia, né? Para não trocar os casais. Por exemplo, o Felipe foi criado de um jeito, a Maria Júlia foi criada de outro. Vocês têm valores, né, e princípios que não são iguais em tudo. O Felipe pode ter sido educado de um jeito, a Maria Júlia de outro. Aqui em casa a gente vive isso. O meu marido, gente, ele é quartel-general. E eu converso, tudo eu espero, sabe? Tipo, a gente muitas vezes entra em conflito por causa disso. Então, é importante. E assim, o meu caso é diferente, porque eu já tinha uma filha, né? Então, não metade só filha dele, né? Vamos dizer assim. Então, é uma coisa complicada. Mas quando vocês casarem, vocês tiverem isso, sabe? Conversarem sobre como nós vamos criar esse filho. Eu já vi um casal que a criança tinha acabado de nascer, gente. Ela saiu de dentro da mulher, nasceu. Aí o marido falou, eu vou lá buscar a chupeta. Ela falou, você tá louco? Minha filha nunca vai chupar chupeta. Eles já brigaram ali na hora que o neném nasceu, porque ela tava chorando um pouquinho ali depois. Já tinha passado a hora que fica com a mãe, aí saiu do peito e ela tava meio chorando. Eles vou lá pegar a chupeta. Eu falei, não, você tá louco? Assim, nasceu, eles já começaram a ter conflito com a educação do bebê. Então, assim, por isso que eu falo para vocês, se vocês puderem fazer isso junto, sabe? Tenham os princípios do lar de vocês, tentando entrar em acordo no que fica bom para os dois. Porque em algumas coisas a gente vai ter que ceder de um lado e vai ceder do outro. Porque senão isso no casamento gera a maior confusão. Porque a gente foi criada de forma muito diferente, né? Cada um tem sua família, sua forma. E é muito importante também conversar sobre isso, porque isso é decisão compartilhada. Porque às vezes o marido pensa assim, mas o meu jeito de educar é o certo. Não, mas é o meu jeito. Minha mãe me educou assim, olha o jeito que eu sou, né? Daí mas o jeito que minha mãe educou e deu certo. Então, assim, né? Então tem que entrar no meio mesmo. Conversar abertamente, sem rodeio sobre ter filhos e se comprometerem em fazer isso juntos, porque esse é o princípio da fertilidade natural, né? Do planejamento familiar natural. É uma coisa que o casal faz junto, não tem como você fazer sozinho. Tem que ser juntinho mesmo. E quais são os principais métodos naturais que a gente tem? Então, tem o método de ovulação Billings, que é o que a gente chama de MOB. Tem o método contraceptivo digital, que é o Natural Circles. Tem o método de temperatura corporal basal. Esse Natural Cycles aqui, gente, ele é baseado nesse aqui, tá? Vou explicar para vocês esses dois, o Billings e o Natural Circles, porque é muito bom e vai ajudar muito vocês a entender. Tem a tabelinha, o método sintotérmico, que usa a tabelinha, a temperatura e o Billings, que ele é mais chatinho porque ele usa 3 métodos num só. E tem os testes de ovulação digital, que é o Famivita, Confirm e o Claire Blur. Daí são... não vou falar desse, mas depois vou deixar com vocês. Se vocês quiserem pesquisar sobre, vocês podem também, porque não dava para falar de tudo, senão vai ficar muita coisa. Gente, o método de ovulação Billings, ele tem um princípio que é essa frase aqui: em terra seca não nasce nada. Então, o que ele fala para a gente? Que a mulher, quando ela está no período fértil, ela fica úmida, como se ela tivesse uma secreção parecida com clara de ovo. Então, nesse período fértil, a gente consegue identificar isso. Só que, assim, não é uma coisa tão fácil, tá, gente? Por isso que eu vou explicar bem para vocês. Não é uma coisa tão fácil. Eu estou fazendo faz 3 meses o Billings, para eu entender melhor, para conseguir aplicar até para saber os dias que eu estou fértil. Tanto que o mês passado eu não ovulei. A minha médica já tinha falado para mim que eu tenho pouco óvulo, por causa da minha idade. Eu não tô com um monte de óvulo igual a pessoa que está com 20 anos tem, né? E é normal. Depois dos 30 anos, os nossos óvulos diminuindo muito. Então, o mês passado eu não percebi o meu dia fértil. Mas como eu não estou tentando evitar gravidez, eu não tenho que evitar relação sexual, que é o que eles falam, né? Então, o método, né, de planejamento familiar consiste em observar os períodos, dias férteis da mulher com segurança e optar livremente por ter relações sexuais ou abster-se nesses dias, conforme queira engravidar ou espaçar uma gravidez. O MOB baseia-se na determinação do período fértil pela auto-observação, das mudanças do muco cervical e da sensação de umidade na vagina ao longo do ciclo menstrual. Então, o princípio do MOB é identificar se você está úmida ou se você está seca. Então, o que ele recomenda é que, durante o ciclo menstrual, né, o tempo que você está menstruada, você não pode ter relação sexual, porque você pode engravidar estando menstruada. Vocês sabiam disso? Tem gente que acha que menstruada não engravida. A Bíblia, ela até fala, né, para não ter relação nos dias que você está menstruada, mas a gente sabe que, hoje em dia, fisiologicamente falando, não tem nada
que prejudica a saúde do homem ou da mulher, não tem nenhum problema. A questão é que a mulher ovula, nesse tempo, ela pode engravidar estando menstruada. Se vocês não querem ter filhos, então, durante a menstruação, não pode ter relação sexual sem proteção, né? Então, aqui, a eficácia do método do muco cervical depende do seu uso correto e da cooperação de ambos os parceiros. Por quê, gente? Porque se você vai abster, porque tem casal que daí no período fértil faz uso da camisinha, né? E os mais extremistas, né, da questão do entregar para Deus, falam, ou você não tem, né, nenhuma relação sexual, ou se você tiver, você vai ter com proteção. Porque a chance de engravidar está muito aumentada, né? Você realmente pode engravidar nesse período que você está fértil. Então, quando falo da cooperação de ambos os parceiros, por quê? Existe um papel que a mulher preenche quando ela faz o MOB, que tem que ser à mão, e tem que ser todo dia. Então, esses são os princípios que eu vou passando raiz mesmo do MOB. Então, ele fala para a gente tem que preencher a mão e todos os dias. Então, quando chega ali no período fértil, que a mulher identificou o muco fértil, ela vai sempre, o marido tem que estar vendo junto com ela, ela vai falar, hoje tá tranquilo, tá seco, então a gente pode ter relação. Hoje eu percebi que o meu muco mudou, então a gente não pode ter relação. O que os especialistas falam é que isso tem dois princípios. Quando o casal realmente decide não ter relação sexual nesse período fértil, aumenta a questão do domínio próprio, que ajuda em períodos de abstinência sexual, que é quando a mulher tem filho, que ela fica 40 dias ali sem poder ter relações sexuais, ou por motivo de doença. Eu tenho uma amiga que depois que ela teve filhos, ela teve um problema emocional muito sério. Ela não conseguia ter relação sexual por 6 meses. E o marido dela fala que, assim, que ele foi muito especial mesmo, que ele ficou do lado dela, que é para ser assim, né, gente? Mas, assim, tem homens que não sabem ficar sem relação sexual, né? Então, pode ser uma tentação para o homem ficar sem relação sexual, né? Por algum motivo necessário. E, assim, até contando a minha história terrível, eu falo que todo mundo tem sua história triste, né? Eu tenho a minha história triste, porque eu engravidei da minha filha, não estava casada, né? Felizmente eu tive escolhas ruins, aí eu engravidei e o pai dela engravidou outra mulher no meu período de resguardo. Então, assim, vocês imaginam o meu terror, né? Eu era aquela menina que sonhava em casar, em ter família, e aí eu engravidei, eu tive a minha filha, eu sonhava em ter filhos, né? Aí eu tive a Isabela, e quando a Isabela nasceu, depois de 15 dias eu descobri que ele tinha engravidado outra mulher, né? Então, assim, isso é um perfil de um homem que não tem domínio próprio, lógico que ele não tem Deus também, né? Mas, assim, realmente essa parte sexual para o homem é muito forte, né? Então, uma das coisas que o MOB ajuda no casamento é que o casal tenha domínio próprio. O que até o Dr. Felipe, ele fala assim, gente, eu e a minha esposa, eles são um casal que fazem o MOB e são abertos à vida, ele explicou para mim assim, que nessa semana da fertilidade, eles costumam sair mais, eles vão para o cinema, eles evitam ficar muito sozinhos, sabe? Porque eles sabem, no período fértil, a mulher está com mais vontade de fazer sexo, né? Ela está mais úmida, então ela está com mais vontade, e aí se vocês derem mole, vocês vão fazer, e aí vocês vão ficar grávidos, né? Então, por isso que tem uma coisa de entrosar o casal muito forte mesmo. Então, ele que acompanha há muitos anos casais que fazem o MOB, ele falou assim que muitas vezes é o que salva o casamento, porque realmente o casal começa a se entrosar muito, conversar muito, se entender muito mais, se aproximar, porque precisa ter uma relação de confiança ali, né? Precisa ter os dois ali se entrosando, confiando um no outro. Então, aqui fala, né, que esse método requer disciplina, conhecimento do funcionamento do corpo e observação atenta. O muco cervical é uma secreção produzida no colo do útero, ação dos hormônios que umedece a vagina. Então, aqui, após a menstruação, algumas mulheres têm um período seco, né? Então, menstruou, vem um período seco. Não tem muco. Depois surge um muco esbranquiçado e pegajoso. Para algumas mulheres, gente, esse muco ele é como se fosse ele é meio granuloso, assim, sabe? Ele é branquinho, meio granuloso, que se quebra. Então, o MOB, ele não ensina a gente colocar a mão lá na vagina e ter um muco, mas eu estou fazendo isso.
porque eu fiquei com muita dúvida desse negócio de estar seca ou molhada. Então, se vocês quiserem fazer, gente, vocês têm que começar na próxima menstruação, né? Para vocês conseguirem identificar e conseguirem ter esse entendimento. E o que eu vou dizer para vocês? Se vocês falarem, Pri, eu gostei, eu quero fazer o MOB. Aí vocês têm que entrar num site que chama Senapan, que é a referência no Brasil, né, de instrutor de MOB, que aí vocês vão ter um instrutor mesmo. O que eles fazem? Eles não, a maioria deles, eles não cobram um valor fixo, eles cobram uma oferta. Então, você dá conforme você pode, né, e é muito legal, porque daí realmente eles ajudam você no dia a dia, para você se sentir segura. Geralmente, uns 3 meses depois de fazer, você já tem segurança de falar assim, não, agora eu estou confiante que vai dar tudo certo. E assim como o anticoncepcional, o MOB tem que ser feito conforme tem que ser feito. Né? Que nem o anticoncepcional oral, se você não tomar um dia, você pode engravidar. Né? Então, você tem que ter 100% de comprometimento com o método que você vai escolher, para que você não engravide sem querer. Né? Se você não está programando ter uma gravidez naquele momento. Então, aqui, à medida que se aproxima o dia da ovulação, o muco cervical vai ficando parecido com clara de ovo. Gente, é igualzinho clara de ovo. Elástico, transparente e escorregadio. E a vagina vai ficando mais úmida, facilitando a entrada dos espermatozoides no útero. Gente, quando você começa a estudar essas coisas, você fala, meu Deus, é muito perfeito, sabe? Ele pensou em tudo no nosso corpo. Para que a gente não... Nada que Deus colocou na gente, até o apêndice que as pessoas falam que não serve para nada, eu tenho certeza que serve para alguma coisa, só que a medicina simplesmente não descobriu, né? Porque nem tudo Deus deu conhecimento para o homem. Então, assim, tudo que Deus fez tem um motivo, é intencional, ele fez com propósito. Então, se você pensar que em períodos que você não está fértil, você está mais seco, e quando você está fértil, está mais molhado, inclusive se você quiser engravidar, o espermatozoide tem um caminho propício ali, sabe? Imagina, como que o espermatozoide daquele tamanho vai conseguir chegar lá no ambiente seco? Não tem como. Né? Então, Deus já preparou ali o ambiente, né, para ele poder ir chegar até o óvulo da mulher. Então, o aparecimento desse muco é o sinal de que a mulher está no período fértil e pode engravidar. Então, esse é o princípio aqui do MOB. Então, aqui ele mostra, ó, o muco cervical no período infértil, ele é desse jeito. Se você quiser experimentar, sempre na hora que acordar, antes de fazer o xixi. Você vai sentir ali, você pode passar o dedo e fazer esse teste. Então, você vai fazer, ele vai quebrar quando é infértil. Agora, o fértil, você abre e ele fica. É como se fosse clara de ovo mesmo. Você pode até fazer o teste com a clara de ovo para você perceber a sensação no seu dedo, porque é muito igual, gente, muito igual mesmo. Então, aqui é para vocês verem o gráfico. Gente, se tiver dúvida, vocês falam, tá? Porque eu sou desinvestada para falar. Então, aqui é o gráfico do método Billings. Esse aqui está em inglês, mas tem em português, depois eu vou mandar para vocês. Aqui, ó, dia 1 sempre começa o primeiro dia de menstruação. Em alguns gráficos, eles colocam o dia aqui também, que você pode colocar. Então, aqui foram 5 dias de período menstrual, certo? Então, aqui, nesse dia, quando ela coloca o coraçãozinho, foi os dias que ela teve relação sexual. Então, um dia depois, ela percebeu que estava seca, né? Então, ela falou, beleza, posso ter relação. Aqui, ela colocou o bebezinho. O que aconteceu nesse dia? Quando ela teve relação sexual nesse dia anterior, vocês concordam comigo que entrou o sêmen do homem lá. Aí no dia seguinte ela teve uma secreção diferente. Aí ela colocou interrogação, porque ela ficou em dúvida se era porque ela estava úmida ou se era somente o sêmen que estava sendo expelido ali pelo organismo. Então, ela não teve relação sexual nesse dia e colocou uma interrogação. Risco de bebê, né? Como tinha secreção ali, ela falou, melhor não tomar cuidado, né? Aqui estava seco no dia 8, então ela vai escrever aqui a sensação que ela teve mesmo, tô seca. Aqui ela já sentiu que estava mudando o padrão, tá vendo? O it é como se estivesse mudando o padrão ali de secreção dela, então ela já colocou aqui como se pudesse ter o bebê, né? Período fértil entrando. Aqui já tá o período bem elástico, tá vendo? Ela percebeu que a secreção dela estava aquela bem que você estica e fica elástico. Então, período de ter bebê. Aqui, né, a gente passa esses dias, a gente sempre anota aqui o ápice, que a gente fala que é esse dia aqui, que é o último dia que ela teve essa secreção mais seca. E aí tem 3 dias de segurança, né, que eles falam que é uma margem de segurança para você não ter filho. Então, esse período aqui, ou você vai ter
relação sexual com proteção, ou você vai abster-se. Porque você pode engravidar nesse período aqui, tá? E aqui, depois que entrou na fase seca de novo, aí você pode ter relação sexual todos os dias, se você quiser, quantas vezes você quiser, você está liberado. E às vezes é até engraçado, porque quando a gente fala de MOB, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu só tenho esses dias para fazer sexo, né? Nossa, mas é ruim, né? Daí eu falei, gente, depois que vocês casarem, vocês me contam. Eu falei, gente, é muito engraçado. O pessoal casa, fala, não, porque eu vou fazer sexo todo dia, não sei o quê. Tem gente que é assim, tá? Tem gente que é, mas a maioria não é. Né? O sexo, gente, ele é uma coisa assim, principalmente para a gente que é mulher, porque para o homem, ele pensou, resolvido. Né? Ele não precisa estar bem, ele não precisa, não, qualquer coisa para ele é motivo para fazer sexo. Já a mulher, não. A gente não tá bem, se a gente não tá emocionalmente bem, se a gente teve um dia muito cansado, a gente muitas vezes não quer, né? Mas é uma coisa, por isso que é tão importante conversar. Importante vocês entenderem a linguagem do amor do outro. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a 5 linguagens do amor. Assim, não é que aquilo ali seja o certo, mas cada um tem sua linguagem do amor. Tem mulher que, para ela ter uma vontade de ter o desejo sexual, ela precisa ser instigada, o homem também, né? A mulher, às vezes, você vai lá com seu marido, você manda uma mensagem no trabalho, né? Para que isso mantenha a chama acesa, para que vocês tenham uma boa vida sexual, porque isso é muito importante no casamento, gente, de verdade. Aqui em casa, eu percebo, assim, que quando eu tô meio assim, irritada com meu marido, eu não quero, sabe? Aí eu falo para ele, gente, e é uma coisa tão do mal, porque se eu tiver qualquer coisinha assim, eu já não quero, sabe? Eu quero manter distância. E como o inimigo trabalha nisso, sabe? Nessa questão nossa, porque a gente é muita emoção, né? A maioria das mulheres são assim, a gente é muito emocional, a gente se afeta muitas vezes com coisas que acontecem no dia a dia, e aí, naturalmente, a gente não quer. Ai, porque eu não tô legal hoje. Ai, não sei o quê. E, na verdade, muitas vezes o que vai resolver o que a gente não tá legal é fazer sexo. É o que vai deixar a gente mais relaxado, que vai deixar a gente mais feliz, né? E a gente evita. Mas é uma coisa de luta, muitas vezes, que são espirituais mesmo. Porque a falta de sexo no casamento atrapalha muito o sexo. Gente, vocês ficaram com alguma dúvida em relação a isso aqui? Se vocês ficaram, vocês me mandem que eu volto. Ah, outra coisa. Pode falar. Falou sobre a fertilidade durante o período menstrual. Como que a gente pode ver essa questão de muco, sendo que tá menstruando e tal? Eu não entendi como que lida com essa parte no MOB. Então, é exatamente por causa disso, Mário, porque como você não consegue observar, porque vai ter muco misturado junto com o sangue, eles falam para evitar a relação sexual no período menstrual, porque acontece sim de ter ovulação, né, ali no período menstrual, e como você não vai conseguir identificar o muco, né, aí você pode engravidar. Se fosse possível a gente identificar, aí tudo bem, a gente ia saber se a gente estava ovulando ou não, mas não tem como a gente conseguir perceber, porque o fluxo menstrual vai misturar ali com o muco, a gente não vai conseguir observar. Então, por isso que já vira uma regra do MOB você não ter relações sexuais, ou se tiver, até porque, gente, Bíblia à parte ou não, né, a Bíblia fala que não deve ter relação sexual no período menstrual, mas é complicado, né? Porque a gente nunca sabe se são coisas somente do contexto histórico deles, né? Porque tem muita coisa que a gente sabe que está na Bíblia porque é da época do contexto histórico deles. Ou se realmente Deus gostaria que a gente não tivesse relação sexual no período menstrual. Porque não é ruim, tá? Eu falo assim, para o prazer do casal, né? Se não se importar, lógico que tem gente que não gosta, mas não tem nada fisiológico que impeça, e para a maioria das mulheres, principalmente, a relação sexual no período menstrual é prazerosa, porque ela está mais lubrificada, a região genital dela está mais vascularizada, isso aumenta, melhora o orgasmo da mulher, faz ele acontecer mais rápido, né? Porque o orgasmo da mulher é diferente do orgasmo do homem, então ela costuma ter mais prazer, né? Ali no período menstrual. Então, aí é decisão de vocês, se vocês vão querer ter com preservativo, né? Ou não. Aí, por isso que eu falei para vocês, é vocês quem decidem, tá bom? Então, o que o método diz é para abster-se, mas eu falo que isso não é a realidade de todo mundo. Porque nesse período aqui, gente, de ovulação, a mulher está com mais
vontade de fazer sexo. Por isso que eu falo, trabalha muito a questão do domínio próprio da mulher e do homem, né? Se eles vão decidir não ter relação sexual, até o que eu estava contando para vocês da Fernanda, ela contou para mim que ela casou, e aí no dia que ela casou, era a semana fértil deles, né? E aí ela falou que na lua de mel eles não fizeram nada. Vocês conseguem imaginar o domínio próprio deles? Porque eles são um casal que decidiram não ter relação sexual no período fértil, é a decisão deles. Então eles ficaram a lua de mel inteira sem ter relação sexual. Quando ela pôde, aí ela tá assim, Pri, mas olha, valeu a espera, porque daí quando a gente foi, também foi muito bom. Aí eu falei, gente, não precisa entrar nos detalhes, né? Pelo amor de Deus. Mas eles são um casal super novinho, eles têm 22 anos, e estão tendo aí o primeiro bebezinho deles, que vai nascer agora em dezembro. Então, eles são novos, e ela começou, gente, igual vocês, começaram a entender antes, ela colocou em prática, o namorado dela aprendeu com ela sobre o método, né? Porque, como eu falei para vocês, é uma decisão do casal, e decidiram engravidar juntos, depois de 2 anos de casado, eles casaram bem novinhos. Né? Então, isso é muito legal. Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Não? Então, vamos lá. Aqui, né, fala dos benefícios, né? O método Billings, gente, possui 99% de eficácia, tá? Ele não é um método que não... Inclusive, mulheres que não têm um período regular, às vezes tem aquele período que é uma confusão só, ela pode fazer o Billings, porque o Billings, gente, não é igual a tabelinha, né? A tabelinha, ela se identifica por um ciclo regular, e aí você vai pegar no 14º dia, você vai ter aquela semana de fertilidade. E para muitas mulheres isso funciona, né? Só que mulheres que não têm o ciclo regular, né? Ou que às vezes tem até muitos fatores de risco, há uma fertilidade complicada, igual eu falei para vocês, o estresse, a falta de sono, tudo isso pode alterar todo esse trajeto da mulher. Então, aí vai diminuir a eficácia que você não entendeu o método, mas o método Billings, você pode usar ele em qualquer ciclo, com qualquer problema menstrual, você pode usar ele, porque ele se refere ao muco. Então, se você entender o tipo de muco fértil, o tipo de muco infértil, você consegue evitar a gravidez, tá? Então, e assim, gente, tem muitas derivações de tudo isso, né? Por exemplo, se a mulher ovula 2 vezes no mês, que isso pode acontecer, tá? Então, como que ela vai identificar isso? Observando o muco. Por exemplo, se ela já ovulou lá, deixa eu voltar aqui no coisa que começa. Por exemplo, ela ovulou aqui, e aí foi um período menor que esse daqui, aí ela ovulou aqui de novo, ela percebeu que no dia 23 veio o muco com clara de ovo de novo. O que ela vai fazer? O mesmo processo daqui. Enquanto tiver elástico, ela não pode ter relação. Voltou, ficou seco, ela pode ter relação. Então, não importa o tipo de ciclo que a mulher tem, ela pode usar um método natural, né? Só que ela precisa conhecer o corpo dela. Gente, isso daqui vai totalmente contra o que a gente tem vivido. É você olhar para o seu corpo, entender como ele funciona, se enxergar. É uma coisa que a gente não aprende de jeito nenhum. A gente só recebe coisa pronta, ó. Você não quer ir? Toma isso daqui. Vai tomar todo dia, você não precisa entender como seu corpo funciona, você não precisa entender nada, você só toma esse remédio. Ninguém vai parar para te ensinar nada. Isso é prático, é rápido, você vai lá e você já resolve o seu problema. Você não precisa gastar 1h30 explicando sobre o método para ninguém, porque os médicos poderiam fazer isso, todos os médicos conhecem, tá, gente, esses métodos naturais. Mas não é falado, não é explicado, porque eles não têm tempo também, né? Uma consulta ali de meia hora explicar essas coisas, mas é totalmente possível. Né? Até no manual que a gente tem do Ministério da Saúde do Brasil, fala de todos esses métodos que eu estou falando para vocês. Não fala do digital, mas os outros todos eles falam. Mas no postinho de saúde não fala, no SUS não fala. E isso é muito triste, muito triste. Por isso que eu estou começando com vocês, porque eu pretendo formar multiplicadores, sabe? O pessoal ir compartilhar isso com os amigos, na igreja, porque quanto mais as pessoas souberem, mais chance a gente vai ter no futuro, a gente ter pessoas mais saudáveis, né, gente? Porque a influência de tudo isso é muito, muito prejudicial para a saúde. É gratuito, o MOB, você simplesmente vai gastar uma folha de papel, né? Você não vai gastar nada, não tem contraindicação,
é natural, favorece a harmonia conjugal, monitora a saúde reprodutiva da mulher, mantém a fertilidade intacta, é cientificamente comprovado que funciona. Então, não é uma coisa assim, inventaram isso daí do nada, não. Ele é muito eficaz. Aqui, eu coloquei do Natural Cycles, tá? Ele tem 93% de eficácia e a pílula anticoncepcional também, né? Então, aqui tem o preservativo masculino, o DIU de cobre e o de hormonal. Isso aqui eu nem sei o que é no Ring. Acho que é aquele anel que eu falei para vocês, que é hormonal, é ele mesmo. É um anel hormonal também que evita a contracepção. Gente, o Natural Cycles, ele é muito legal. Muito legal. Então, é muito eficaz, tá? Também para mulher. Só que ele tem um custo, né? Ele não é gratuito igual o MOB. E aí eu acho que entre os dois, vocês podem pensar no que vocês acham mais viável para vocês. Né? Vocês podem, por exemplo, no começo, linkar os dois para vocês. Falar assim, eu acho que eu vou me sentir mais seguro se eu linkar os dois no começo. Porque daí depois, porque o Natural Cycles, ele é um aplicativo. Então, está até escrito aqui, né? É um aplicativo que conta com um algoritmo, então os nerds entraram na fertilidade, né? Porque eu falo que isso aqui é coisa de nerd, né? Fazer algoritmo. Que determina o seu status de fertilidade com base na temperatura corporal basal, que é um dos métodos de anticoncepção natural. Basta medir sua temperatura com o termômetro que é entregue por eles, tá? Quando você faz a assinatura, chega na sua casa, registrá-la no aplicativo e pronto. O nosso algoritmo cuida do resto. Então, aqui, como que ele funciona? Você vai medir a temperatura e registrar os dados todos os dias, né? Quando acordar, use o termômetro basal do jeito que está aqui, tá? Para medir sua temperatura e registre os dados no aplicativo do Natural Cycles. E aguarde enquanto o algoritmo calcula o seu status de fertilidade. O nosso algoritmo usa dados sobre a sua temperatura, sua menstruação e seu ciclo para determinar se esse é um dia verde, não fértil, ou vermelho, quando você deve usar proteção. Então, tá vendo como que aparece aqui? Você vai colocar a temperatura, né, de acordo com todos os dados que você ir colocando lá, ele vai te dizer se você está fértil ou não. E aqui ele fala, né, conheça o seu ciclo e assuma o controle da fertilidade. Você pode consultar o seu status de fertilidade diário para planejar ou prevenir uma gravidez. Então, tá vendo que aparece assim? E aqui eu coloquei para vocês, a assinatura anual dele é $49. Né? E aí eu transferi em reais, um dólar que está agora, né? Que o dólar está bem caro. Ele fica R$245 por ano. Então, daria R$20,40 por mês. E aí eu coloquei aqui para vocês os principais anticoncepcionais que a gente usa hoje no mercado, que são os melhores, né? Que são os menos, com menos quantidade de hormônio, que é por mês, tá, gente? Isso daqui. Para vocês fazerem, se vocês quiserem depois fazer a conta, vezes 12, vocês vão ver o absurdo que vai dar em dinheiro. Então, de todas as formas, se fosse usar um método mais natural, o Natural Cycles compensa. É eficaz, tá, gente? Não é uma coisa que é do nada, que não existe. Depois vocês podem entrar no site deles, lá tem vários depoimentos, tem comunidade do Natural Cycles no Facebook, vocês podem procurar lá, tem várias pessoas escrevendo. Então, como qualquer outro método, se você entender, usar certinho, fazer as recomendações, ele é muito seguro mesmo. E aqui tem as referências, né, do que eu coloquei, eu vou mandar essa aulinha para vocês depois. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, gente. O que vocês acharam? Olha aí. Bom, eu achei muito bacana, porque muitas vezes o que a gente tem acesso assim, ou é uma informação estritamente do ponto de vista mais religioso, mas sem essa informação profissional, né? Da área mesmo, de como alguém como você. E acho que para a gente é muito importante, né? Porque você falou, né, que a Igreja Católica fala muito do estar aberto à vida, e realmente fala muito, a gente ouve muito isso. Mas fala-se muito pouco desses métodos, assim, de uma maneira clara, né? De uma maneira realmente objetiva, e também da questão da castidade dentro do matrimônio, né? Então, assim, fala assim, como se fosse só durante o namoro e depois que você casou tá tudo certo, né? Então, é muito, essa questão do autodomínio e tal, muito importante ser abordada. Legal. E você, Maria Júlia, quer falar alguma coisa? Oi.
Então, é que o computador aqui é um pouco ruim. Você tá me escutando? Tô sim. Então, eu gostei bastante, né? É um tema que a gente está discutindo bastante no nosso relacionamento, porque a gente vai casar muito bem. E eu ainda tenho uns planos, assim, com a faculdade e tal, e isso me prende muito, eu tenho muito medo, né? É uma coisa que eu preciso amadurecer e pensar com carinho, porque eu tava até cogitando usar o DIU, né? Mas eu também não quero, né? Então, eu tenho que estudar bastante aí. Foi bom você passar tudo isso pra gente, obrigada. E aí, eu não sei agora, vai ter outra palestra, como é que vai funcionar? Então, depois, se vocês quiserem, em cima disso que a gente falou hoje, se vocês tiverem dúvidas, a gente marca uma outra conversa. Daí a gente tira dúvidas, vocês mandam para mim no particular as dúvidas que vocês tiverem, e a gente faz, né? Por exemplo, o MOB, se vocês forem usar, vocês têm que ter um instrutor de MOB. Então tem que ser lá do Senaplan mesmo. E aí vocês vão entrar em contato, porque tem em todos os lugares do Brasil, tem os instrutores de MOB, geralmente, às vezes é umas senhorinhas muito fofas que usaram MOB a vida toda, então elas são muito profissionais, elas sabem muito bem como que funciona, porque o que eu trouxe aqui para vocês, gente, é um panorama mesmo, sabe? É um pouquinho de informação ali para vocês conhecerem uma coisa nova, que para mim eu estou aprendendo, né? Mas, assim, Deus falou muito comigo. Nossa, muito comigo. Falei assim, meu Deus, como a gente faz tudo errado. Eu falo assim, porque na minha cabeça é isso mesmo. Porque como eu já sempre fui contra remédio, para mim realmente faz muito sentido. Eu nunca gostei de tomar anticoncepcional. Eu falei, nossa, tem uma forma da gente fazer isso de forma natural, né? Sem prejudicar o nosso corpo. E Deus fez a gente perfeito, gente. A gente está saudável, não tem por que a gente ir lá e tacar remédio sem necessidade, né? Então, toda essa questão. Eu também estou aprendendo, mas eu quero muito. Tanto que quando eu coloquei o curso, muitos líderes de jovens quiseram participar. Eu falei, não, eu vou fazer um só para vocês. Né? Porque daí a minha preocupação era de vocês quererem falar alguma coisa e ter outras pessoas que não estão no mesmo ambiente que vocês. Todos vocês são noivos e vão casar. Né? Então, vocês poderiam falar mais abertamente. Então, foi por isso que eu não quis fazer todo mundo junto, mas eu pretendo fazer agora para líderes de jovens mesmo. A pessoa começar a aconselhar os jovens da igreja sobre tudo isso. E é o que o Felipe até falou, né? Os católicos falam muito da castidade, né? E eles, assim, os que seguem mesmo, eles levam isso muito a sério, mas muito a sério. A gente sabe que na igreja evangélica não é levado tão a sério assim, né? E isso é um dos princípios, né? Se você tem um anticoncepcional ali, querendo ou não, fica mais fácil de você fazer as coisas erradas, porque ninguém quer ficar grávida assim, né? Ninguém quer. E esse foi um dos motivos que eu engravidei, né? Porque eu sempre não tomei remédio, né? E aí, quando eu tive relação sexual fora do casamento, eu engravidei, porque eu não usava o método anticoncepcional. Eu usasse, eu tinha engravidado, né? E aí eu falei, e as minhas escolhas erradas, elas não iam ser conhecidas, né? Porque realmente, tanto que quando eu engravidei, eu mandei mensagem pro meu pai falou assim, mas filha, você tá grávida, você que é tão firme na igreja. Eu falei, pois é, pai. Boa pergunta que você me fez. Boa pergunta. Porque realmente para mim foi muito difícil mesmo. Mas escolhas, né? Deixa eu ver aqui. Mas obrigada, Maria. Ô, Mário, você quer falar alguma coisa? Vou primeiro dar o feedback. Eu não consegui pegar inteira porque a pastora chamou a gente de última hora para conversar e a gente teve que bater um papo com ela, daí eu vim correndo aqui. Mas eu vou assistir a gravação toda e se eu tiver alguma dúvida em relação ao que se falou no início, daí eu te mando mensagem. Tá bom. Mas eu tô muito animada em conhecer isso, em ter acesso a isso. Porque, assim, Pri, de verdade, eu acho que já falei isso pra você. Eu tô muito indignada de esse conhecimento ser tão restrito, de tipo assim, as pessoas não falam sobre isso. Eu tô muito de cara, sabe? Eu tô muito agradecida por você estar fazendo isso. Eu lembro que quando a gente conversou, foi assim, bem de Deus, né? Que você tava pensando de fazer isso e eu cheguei para conversar com você justamente, tipo assim, achei que você nem ia me responder e você me falou que estava com esse projeto, então para mim tá sendo algo bem especial eu ter acesso a isso, a esse conhecimento. E essa semana teve uma palestra lá na minha igreja sobre saúde da mulher. Só que você acha que em algum segundo alguém citou sobre essas coisas? É óbvio que não. Então, eu fico bem de cara com essas coisas, sabe? E eu quero
pesquisar o máximo possível, conhecer, porque eu não sou da área da saúde, nunca fui, não tenho nada a ver com biologia. Mas as pessoas que estão na faculdade de medicina, tenho tantas amigas na faculdade de medicina, pessoas formadas na minha igreja, meus pastores, eles não estão tendo acesso a esse conhecimento ou não estão passando isso pra gente, sabe? Então, se é verdade isso que tá acontecendo, que eu tô descobrindo, você tá me falando, eu preciso conversar com eles sobre isso, sabe? Eu tenho uma amiga que tá fazendo medicina, tá se formando agora, e ela fala sobre o anticoncepcional, né? Ela que me incentivou também a pesquisar outras maneiras. E eu tô muito feliz que ela e também tem a minha amiga Dola, né? Elas me incentivaram, que eu cheguei até aqui. E eu vou conversar ainda bastante com o Gabriel para ver, porque isso também é uma coisa super nova para ele, né? Super novo pra gente. Isso daí é uma coisa velha que ninguém sabe. Oi? É uma coisa velha que já usa muitos anos que ninguém sabe. Sim! Sim, as pessoas deviam nos contar isso, né? Meu Deus. Mas a minha única dúvida é que, assim, não é uma dúvida, eu só queria que você realmente deixasse isso muito claro na minha mente, porque eu não tô conseguindo assimilar a ideia de que nos dias não férteis, realmente, assim, não tem possibilidade de porque assim, eu sei que você pode me dizer que tem tanta porcentagem, uma porcentagem muito baixa de engravidar, só que eu não consegue assim, eu não consigo assimilar que realmente é verdade o fato de que ter relação sem nenhum contraceptivo, ou enfim, nenhum preservativo, realmente não vai gerar uma gravidez, sabe? Isso pra mim não faz muito sentido, porque as pessoas vêm pra mim e falam que um dia sem anticoncepcional vai engravidar com certeza, não confie, sei lá o que, pessoas cristãs vindo pra mim falando que é de Deus que eles sentiram de falar que é pra eu tomar anticoncepcional, sabe? Umas coisas assim. Ai, Jesus Sim, amado, que loucura. nem te conto mais coisa, vou só estar assim na curiosidade, mas eu acredito que tá Deus está te uma chamando, viu, guerra. Mari? Você falar sobre isso. Sim, me sinto, eu não sou da área, me sinto confrontada, tipo, eu não sei nada, mas eu vou mandar pessoas da saúde para pesquisar sobre, para levar conhecimento, nem que não seja eu ensinar, mas que eu desperte pessoas da área. Sim, eu acho que até o informativo, mas, por exemplo, para você ser instrutor de MOB, você não precisa ser da área da saúde. Qualquer pessoa pode ser. Então, você faz um curso no Senaplan, e aí você pode ser instrutora. Gente, falar sobre a questão da pergunta da Mari. Mari, eu não acredito, assim, em nada que é 100%. E a vida, você respirou, você está correndo risco. Né? O que o método diz? Se você fizer exatamente como está escrito ali, por isso que para você começar o MOB, né, para você ter segurança, você tem que ter um instrutor, porque esse instrutor vai estar com você todo o dia, tirando todas as suas dúvidas. Então, te dar segurança para quando você falar, agora eu vou fazer sozinha, né? E você não vai fazer isso sem se sentir segura. Mas ele realmente funciona, e eu acredito assim, se você fez um método tudo certinho, você foi acompanhada, você fez conforme segue o roteiro e você engravidou, é porque Deus quis que você engravidasse. Assim, a gente querer controlar, é como se você dissesse para mim assim, Pri, eu quero que você me diga 100% que isso 100% funciona. Então, assim, 100% é de Deus. A gente só controla até onde a gente pode. A gente não controla tudo. É como se a gente falasse assim, eu quero controlar 100%, mas a gente não consegue controlar nada 100%. Então, eu acredito assim, é bom a gente entender sobre, né? E é o que eu falei, seguir as orientações. Então, a orientação é você ter um instrutor, né? E tem até o próprio Natural Cycles, que vocês podem pesquisar, entrar na comunidade, porque isso, para mim, gente, é uma coisa que eu sou assim. Eu descobri um negócio novo, eu vou lá e vou ver quem está fazendo isso. Eu vou lá ver quem está usando. Eu vou lá e, assim, por exemplo, se eu vou procurar um médico, eu não conheço, que nem a minha médica reumatologista da Bahia. A minha ginecologista é de Ribeirão Preto. Eu não quero saber mais de médico que está perto de mim, eu quero saber de médico que é bom. Então, assim, eu sou assim, aí eu vou lá e vejo lá quem passa com a pessoa, eu vou lá e aí, você passou com a médica tal? O que você achou? Menina, era maravilhosa, ela fez isso. Então, é assim que eu quero. Então, isso é uma coisa que vai ajudar vocês, se vocês falarem assim, eu vou decidir por uma coisa mais natural, né, que não prejudica o meu corpo, aí vocês vão
ver sobre isso, né? Porque não é uma coisa assim que você fala assim, ah, tá bom, achei legalzinho lá, vou fazer. Não, vocês têm que se embasar. Eu vim para trazer informação para vocês, eu não posso orientar vocês a fazerem o móvel, porque eu não tenho curso, né? Eu e o Senaplan, e eles ensinam assim de uma forma bem detalhada mesmo, e eles te acompanham, né? Dia a dia. Eu não tenho mão para fazer isso, que eu acompanho o parto, que nem agora, eu estou no mês tranquilo, mas o mês que vem eu tenho uns 4 partos todo mês. Assim, é uma correria terrível. Então, não dá para mim me comprometer, entendeu? Isso que eu não me comprometo, porque eu quero muito no futuro fazer o curso de móvel, talvez quando eu estiver mais velha, que eu vou ficar mais em casa, eu puder ajudar. Mas por enquanto, a gente passando informação já é de grande valia. Eu vou mandar essas aulas para vocês. Se vocês quiserem mandar para o pessoal da sua igreja, pode mandar. Tá? Não tenho apego com essa aula, não. Quanto mais a gente passar essa informação, melhor. Certo, Mari? Eita, glória! Amém. Bom, aí a gente vai se falando lá. Se vocês tiverem as dúvidas, vocês me mandam lá, ou eu vou respondendo pontualmente, ou a gente marca uma outra conversa. Tá bom? Obrigada, Pri. De nada, gente. Bom domingo aí para vocês. Beijo, bom domingo. Tchau, gente. Tchau, tchau.